Pessoal, vamos lá então. Vamos hoje, né, agora aqui no nosso canal, discutir um pouco mais detalhadamente aí o artigo que eu apresentei na outra semana lá no nosso perfil do Instagram, falando sobre isso aqui, né, os polimorfismos e a relação, a associação dos polimorfismos da NOS3, que é a óxido nítrico sintase, né, é a associação, então, dos polimorfismos da NOS3 com o estado atlético de elite na natação. Então, foi um estudo voltado a entender, a analisar melhor o quanto, né, os tipos de polimorfismo da óxido nítrico sintrase 3, as NOS3, de que forma isso pode, né, ser determinante e influenciar o desempenho no mais alto nível, né, na modalidade da natação. Portanto, então, polimorfismos, e os autores aqui já estão meio que afirmando para a gente, né, no título do artigo. Os polimorfismos da NOS3 estão associados ao estado atlético de elite na natação. Vamos ver de que maneira, então, isso se associa, o que tem de importante, de interessante para nós entendermos um pouco mais, né, a partir desse artigo, da relação, então, da genética com o desempenho esportivo. Aqui está a referência desse artigo, né, aqui embaixo, depois se quiserem procurar e ler um pouco mais detalhadamente também o artigo, tá aí, então a referência para vocês. E aí vamos então começar a discutir um pouco mais essa análise, esse estudo dessa associação. Aliás, eu faço até um parênteses aqui, nós temos outros estudos, né, que nós abordamos, outros artigos que nós abordamos, que vão mais ou menos nessa mesma linha, né? Vendo essa associação, analisando essa associação, de que forma? Estudando frequência de distribuição de cada um dos genótipos e dos polimorfismos, né, das enzimas, dos receptores, enfim, dos genes específicos, aqui nesse caso da enzima NOS3, analisando, né, a frequência de distribuição dos distintos polimorfismos nos atletas de elite, nesse caso aqui já vimos com atletismo, já vimos com modalidade de jogos, estamos vendo agora com natação, né? E aí compara isso com a população sedentária, com a frequência de distribuição desses polimorfismos na população geral. As alterações de frequência de distribuição em atletas de determinadas modalidades pode mostrar a influência desses polimorfismos no melhor nível de desempenho atlético para essa ou para aquela modalidade. E aqui, nós três, então, e natação. Vamos lá, vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Então, olha só, qual era a hipótese aí central do estudo aqui desses autores? Aliás, esses autores têm, vou voltar um pouco aqui, esses autores têm vários outros estudos nessa mesma linha, né? Inclusive aqui é um grupo polonês, né? Eles têm também estudos com outros, com análise de outros polimorfismos e também essas análises de distribuição de frequência desses polimorfismos em modalidades distintas. É uma procurada aí, né, em relação a esses autores. Também, se quiserem aprofundar um pouco mais em relação a essa linha de pesquisa da genética e do esporte. Desculpem pela minha voz aqui, mas eu estou uma semana um tanto quanto congestionado aqui e com uma inflamação na garganta. Então, olha, qual era a hipótese central aí do estudo? Os polimorfismos, RS 1799983 e um outro polimorfismo, RS 2070744, da enzima NOS3, né, da óxido nítrico sintase, esses dois polimorfismos dela influenciam o desempenho em provas de curta e longa distância na natação. Essa é a hipótese. Esse aqui é um polimorfismo, o 1799983 é um polimorfismo que tem a ver com a atividade, né, da enzima óxido nítrico sintase. O gene que codifica a enzima, né, dependendo do polimorfismo, dependendo da alteração que tiver ali no gene, o indivíduo pode, né, produzir uma enzima que tenha um nível de atividade diferente, pode ter maior ou menor nível de atividade. Então, esse polimorfismo no gene que codifica a óxido nítrico sintase, dependendo, né, dessa alteração, desse polimorfismo, nós já vamos ver até quais são os alelos aí protetores, os alelos favoráveis e não favoráveis de cada um deles, o indivíduo pode ter aqui, então, uma alteração na atividade da enzima óxido nítrico sintase.
E esse outro polimorfismo, né, do gene que codifica também a óxido nítrico sintase, né, o tipo de polimorfismo aqui pode determinar o nível de produção de óxido nítrico sintase pelo indivíduo. Então, um polimorfismo mexe com a atividade da enzima, e um outro polimorfismo, o 2070744, mexe com o nível de expressão, de produção da enzima óxido nítrico sintase. E aí a gente já vai fazer uma recapitulação rápida aqui da óxido nítrico sintase, mas ela é a responsável pela produção, né, do óxido nítrico, que é um potente agente vasodilatador. E, obviamente, isso vai mexer com o desempenho, principalmente do ponto de vista aeróbio. E até que ponto, então, o indivíduo produzir uma enzima com menor ou maior nível de atividade, ou ter menor ou maior produção da enzima óxido nítrico sintase, até que ponto isso pode influenciar no desempenho, né, num nível de elite em provas de curta e longa duração, longa distância, né, curta e longa distância da natação. E a partir daí, então, o objetivo do estudo foi esse: determinar a associação desses dois polimorfismos da NOS3 e o que eles representam em relação a NOS3 com o estado atlético de elite em nadadores, e foram usados nadadores, né, para esse estudo. Então, foi feito com nadadores poloneses de elite, de provas de curta e de longa distância da natação. Então, pegaram a elite da natação do país e viram a frequência de distribuição dos polimorfismos, né, desses dois polimorfismos, para, a partir daí, entender se eles têm algum nível de influência sobre o mais alto nível atlético na natação, com provas de curta ou de longa distância. Essa era a intenção do estudo. Essa é uma linha de pesquisa que a gente já tem abordado aqui. Como é que foi feito isso? Mas antes eu quero só lembrar aí, então, para vocês. Quando eu falo da NOS3, a óxido nítrico sintase é a enzima, então, responsável pela síntese do óxido nítrico, o NO, a partir da arginina, né, como precursor, como matéria-prima. Lembrando, o óxido nítrico é o nosso principal agente vasodilatador. Então, é um potente vasodilatador. Então, o óxido nítrico tem uma potente ação vasodilatadora. E aí eu mostrei para vocês que os dois polimorfismos, um determina o nível de produção da NOS3, então, dependendo do polimorfismo que o indivíduo apresentar num desses dois, né, dependendo do genótipo dele, e o polimorfismo que ele apresentar, alguém vai ter uma produção maior ou uma produção menor de óxido de NOS3 e, consequentemente, vai ter maior facilidade ou dificuldade de sintetizar óxido nítrico. Isso pode ser que mexa, obviamente, com a resposta vasodilatadora, facilite, dificulte a resposta vasodilatadora. Isso pode influenciar no desempenho em provas de curta duração, mais anaeróbias, ou em provas de curta distância, né, mais anaeróbias, ou em provas de longa distância na natação, mais aeróbias. Isso é o objetivo. E a hipótese é que, sim, de alguma forma, esses polimorfismos, essas alterações nesse gene, podem influenciar o desempenho em provas de curta e de longa distância. E também, né, dependendo do nível de atividade da NOS3, se eu produzo pelo meu polimorfismo uma óxido nítrico sintase com menor nível de atividade, eu também vou ter, em tese, né, também uma maior dificuldade para sintetizar óxido nítrico. Isso pode também me trazer algum prejuízo na vasodilatação. Ou o inverso, eu tenho um alto nível de atividade e uma alta produção também da óxido nítrico sintase. Então, eu vou ter melhor, tendencialmente, potencialmente, melhor resposta vasodilatadora. Independente disso, então, se mexer com a expressão, o meu polimorfismo, mexendo com a expressão, com a produção da enzima, ou com a atividade da enzima, isso pode, então, determinar um maior ou menor potencial vasodilatador. Então, se o indivíduo tem uma maior expressão e ou uma maior atividade da óxido nítrico sintase, ele pode ter, a partir daí, também um maior potencial vasodilatador. O maior potencial vasodilatador para os músculos esqueléticos, ele determina, a partir daí, uma maior oferta de sangue e de oxigênio para os músculos e de nutrientes também,
Em tese, isso também pode conferir para esse indivíduo um maior potencial para a realização de trabalhos tipicamente dependentes, né, ou com predomínio do metabolismo aeróbio. E, obviamente, isso tem mais a ver com as provas de longa distância da natação. Então, essa é a lógica por trás, né, dessa análise, dessa investigação do quanto os polimorfismos da óxido nítrico sintase, que interferem com a produção da enzima e com a atividade dela, o quanto isso pode ser determinante e influenciar e estar associado ao desempenho, ao mais alto nível de desempenho atlético em provas de curta e longa distância da natação. Como é que fizeram, então, como é que conduziram esse estudo? Os autores recrutaram aí, 197 nadadores poloneses da elite do país, eram 104 homens e 93 mulheres, e aí pegaram esses nadadores, né, que participavam de provas de curta e de longa distância. As provas de curta eram as provas de 50, então nadadores de 50 a 200 metros, né, provas de 50 a 200 metros, e as provas de longa distância eram provas acima de 500 metros, provas de 800, de 1.500. Todos aqui os nadadores eram nadadores, né, envolvidos com competição internacional. Havia nesse grupo medalhistas em campeonatos mundiais, medalhistas em campeonatos europeus, medalhistas olímpicos, então eram realmente atletas da elite da natação da Polônia. E viram, então, né, os autores fizeram aí essa análise, né, para confirmar ou não a hipótese deles, do nível de associação e do quanto esses polimorfismos da NOS3 podem influenciar e estar associados com o desempenho, né, de mais alto nível na natação. Analisaram, então, a frequência de distribuição dos polimorfismos da óxido nítrico sintase nos atletas, comparando com a frequência de distribuição desses polimorfismos na população geral. Isso aqui é o que nós vimos em todos os outros artigos que a gente analisou aqui com vocês, relacionando com essa linha de pesquisa, né? A influência dos polimorfismos no desempenho atlético esportivo. Faz sempre isso, vê a frequência de distribuição desses polimorfismos na população em geral, e a partir daí vamos olhar aqui como é a frequência de distribuição deles nos nadadores, né, das provas de curta distância e nos nadadores das provas de longa distância na natação. Se tiver uma frequência de distribuição, né, estatisticamente maior ou menor nessas provas em comparação à população geral, é porque, de alguma forma, esses polimorfismos influenciam o desempenho e já foram sendo determinantes da jornada, né, até o rumo à elite desses nadadores ao longo de toda a carreira atlética dele. De alguma forma, esses genes, então, auxiliaram, se associaram à possibilidade de um melhor nível de desempenho atlético na natação. Vamos ver, então, os resultados, e aqui tem umas questões interessantes. Olha aí, ó. Basicamente, então, aqui estão os dois genótipos, né, dos polimorfismos. Aqui está a outra forma de se referir a eles. Esse que está aqui, então, do lado esquerdo, é aquele primeiro polimorfismo, que é o polimorfismo RR179983, e aqui do lado direito, o polimorfismo RS207074. Em relação à frequência de distribuição, então, tem aqui, ó, dividido, né, em homens e as mulheres. Para os homens, não houve diferença nenhuma. Para nenhum dos dois polimorfismos, não houve diferença na frequência de distribuição em relação aos controles. Os controles, né, são a população geral. O SDS são os nadadores das provas de curta distância e LDS, nadadores aqui das provas de longa distância. Pega aqui os homens, olha, veja a frequência de distribuição do genótipo GG, GT e TT para esse primeiro polimorfismo. Não houve diferença de distribuição, tá vendo assim, ó, no genótipo GG. Esse aqui, lembra, esse polimorfismo é aquele que tem a ver com a atividade da óxido nítrico sintase, né? Então, quem é o favorável aqui, Cássio, para maior atividade da enzima óxido nítrico sintase? Esse aqui é o genótipo, né? GG é o mais favorável, né? O alelo G é o alelo aí de maior atividade para ela. O alelo T é o alelo não favorável
para a produção. Então, indivíduos que têm, por exemplo, o genótipo TT, para esse polimorfismo aqui, quem tem o genótipo TT é aquele que, em tese, tem a produção, né, de uma enzima com um menor nível de atividade e que, portanto, tem um potencial genético para um menor nível também de produção ou de síntese de óxido nítrico. Tudo bem? Mas não deu diferença aqui para os homens, ó, na distribuição ou na frequência de distribuição desse polimorfismo aqui. E no que diz respeito ao outro polimorfismo, lembra, esse aqui é o que tem a ver com a produção da óxido nítrico sintase. Quem é o alelo o favorável aqui, né? Aqui o alelo favorável é o alelo T. E o genótipo TT, para esse polimorfismo aqui, tende a ser, então, aquele com maior nível, né, de produção da óxido nítrico sintase. O alelo C, aqui é o alelo não favorável, né? Então, o genótipo CC, para esse polimorfismo, é aquele que está, então, associado a um menor nível de produção de óxido nítrico sintase. Então, aqui o CC determinaria o maior ou menor potencial vasodilatador e o genótipo TT, o maior potencial vasodilatador. E aqui o inverso, aqui o TT é o que determinaria o menor potencial, porque teria uma enzima com menor atividade. E o GG, o genótipo GG, o mais favorável para a vasodilatação. Bom, então nos homens não houve diferença nessa frequência de distribuição na população geral e as provas de longa e curta duração. Então, para os homens, parece que não há influência ou associação desses dois polimorfismos com o desempenho de elite na natação. Os autores só chamaram a atenção um pouco aqui, foi isso, olha, para os homens, não, desculpa, para os homens não teve associação. O ponto-chave aqui é o resultado interessante para as mulheres. Olha só que bacana. No que diz respeito a esse primeiro genótipo, olha só aqui, ó, para as nadadoras de curta duração, olha aqui, então, aqui a frequência de distribuição desse genótipo, do GG, GT e TT na população em geral, nas mulheres em geral. E olha agora que interessante, olha, para as nadadoras de curta duração, elas apresentaram, ó, uma menor frequência do genótipo, de distribuição do genótipo GG, em comparação às mulheres, né, à população feminina como um todo. E olha só que interessante, uma maior frequência de distribuição do genótipo TT. A frequência na população feminina é de 3,2%, e aqui as nadadoras de curta distância, com 13%. Esse aqui foi o que deu uma diferença estatisticamente significante. Então, olha só, para as nadadoras, o genótipo, né, TT, então, no polimorfismo RS 1799983, o que parece aqui, olha, é que o genótipo TT pode ser mais favorável para o desempenho atlético de elite nas provas de curta distância. E o genótipo GG pode não ser o mais favorável, porque, veja, você tem uma frequência de distribuição desse genótipo menor nas nadadoras de curta distância em comparação às mulheres. Então, chega menos mulher nadadora de curta distância lá na elite com o genótipo GG. E chega mais, né? Chegam mais mulheres lá na elite, nas provas de curta duração, com o genótipo TT desse polimorfismo. E esse polimorfismo não interfere ou não está associado com o desempenho, né, nas provas de longa distância. Mas agora, olha só que bacana. Para o outro polimorfismo, o RS 2070744, a coisa se inverte. Olha que interessante. Olha só. O genótipo TT, que lembra que o genótipo TT, o alelo T é o alelo favorável aqui, e o genótipo TT, então, é aquele que apresenta, em tese, uma maior produção de óxido nítrico sintase.
E olha aqui a frequência de distribuição desse genótipo TT na população feminina, 40% de distribuição. Aí nós vamos lá nas nadadoras de longa distância, da elite polonesa, das mulheres, e elas têm ali, ó, 61% de distribuição desse polimorfismo. Então, isso aqui tem uma diferença estatisticamente significante. E olha agora que interessante. Na população feminina, tem 8% de distribuição, né? A frequência do genótipo GG é de 8%. Nenhuma nadadora de elite de longa distância na natação polonesa apresenta genótipo CC para esse polimorfismo. Então, isso parece mostrar que o genótipo TT desse polimorfismo está, né, se associando a um desempenho atlético mais alto nível de elite nas provas, né, se associa a melhor probabilidade de desempenho em provas de natação de longa distância. Vejam que curioso, para os homens não houve alteração, e para as mulheres um polimorfismo se relacionando mais, né, se associando mais ao desempenho em provas de curta distância, mais anaeróbias, de velocidade, de potência. E um outro polimorfismo se associando mais ao desempenho em provas de longa distância. E aqui eu só quero chamar a atenção para mais um ponto, e para as nadadoras de elite das provas de curta distância, olha só, ainda assim, ó, a frequência de distribuição do genótipo CC não favorável, né, para aumento da produção. Então, aqui o genótipo CC seriam os indivíduos com menor nível de produção de óxido nítrico sintase, e, portanto, em tese, com potencial genético para menor nível de produção de óxido nítrico e, portanto, com maior dificuldade para a vasodilatação. Aí tem mais a ver com modalidade anaeróbia. Olha só, a frequência de distribuição aqui nas nadadoras de curta distância é dobro da população feminina. No entanto, não deu uma diferença estatisticamente significativa. É algo só para a gente ficar de olho. Não dá para a gente falar uma tendência estatística, isso não existe em estatística. Mas é algo para ficar de olho, né? Uma ressalva dos autores aqui em relação a esse estudo é que ainda existem, obviamente, limitações, como todo estudo, e o importante é reconhecê-las. Né? Os autores entendem que um fator que pode ainda, né, levar a alguma confusão é o fato de que, principalmente, esse N aqui das nadadoras de longa distância, das provas de longa distância, é um N baixo. Mas isso também tem alguns outros estudos que já mostraram esse tipo de associação, né, do polimorfismo, do genótipo, desculpa, TT, desse polimorfismo com um melhor nível de desempenho também em provas de longa distância do atletismo, e outros estudos que não fazem rigorosamente, ou que não encontraram rigorosamente essa associação. Obviamente, na ciência é assim, nem todos os estudos vão trazer para a gente rigorosamente os mesmos resultados, porque isso depende de uma série de outros fatores, ainda mais quando nós falamos em desempenho atlético do mais alto nível. Não é um único fator, e muito menos do ponto de vista da genética, um único gene que vai determinar um maior nível de desempenho, principalmente quando nós falamos em elite esportiva. Mas está aqui um estudo que mostra, né, uma possibilidade, aí, então, e uma probabilidade de associação, de influência dos polimorfismos da óxido nítrico sintase sobre o desempenho atlético em provas de natação de curta e longa distância. E, de alguma forma, a hipótese, né, levantada do estudo, né, foi confirmada aqui, fundamentalmente nas mulheres. Sim, né, os polimorfismos da oxidosintase podem estar associados ao desempenho de elite na natação nas mulheres, em especial, a partir do resultado desse estudo. Então, as conclusões são essas, né? A presença do alelo T no polimorfismo RS 2070744 nas mulheres parece estar associada
ao desempenho de elite em provas de natação de longa distância, principalmente naquelas que têm, então, o genótipo TT, que determina aí, então, em tese, uma maior produção de óxido nítrico sintático, uma maior produção de óxido nítrico e uma melhor resposta vasodilatadora e, portanto, uma maior predisposição genética para melhor nível de desempenho em modalidades tipicamente mais aeróbias. E, por outro lado, o genótipo GG do outro polimorfismo, 1799983, nas mulheres, pode estar associado, lembra, negativamente ao desempenho de elite em provas de natação de curta distância. Lembra que a frequência das mulheres da elite nas provas de curta é menor do genótipo GG, a frequência de distribuição desse genótipo é menor do que nas mulheres, na população feminina em geral. E o genótipo TT, desse polimorfismo, pode ser favorável nas provas de curta distância para as mulheres, que tem mais a ver com o metabolismo anaeróbio, né? No genótipo TT é aquele para esse polimorfismo que determina menor atividade da enzima e, portanto, um menor potencial vasodilatador, maior potencial vasoconstritor, ou menor potencial vasodilatador e, portanto, uma menor possibilidade ou uma menor probabilidade de oferecer oxigênio, sangue e oxigênio, e, portanto, né, predispõe esses indivíduos que têm, essas mulheres, uma maior dificuldade, né, um maior potencial genético, uma maior dificuldade para a vasodilatação. Então, em tese, isso facilitaria, né, e aumentaria a probabilidade de elas terem um melhor desempenho em provas com menor demanda aeróbia, e provas menos dependentes do oxigênio, provas mais curtas de velocidade, de potência. Por quê? Por conta de uma potencial, né? Um potencial desfavorecimento genético para a vasodilatação. Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui desse estudo, né? Então, comprova, pelo menos parcialmente, a minha hipótese, e é mais um estudo para que nós possamos cada vez mais, né, entender, ir aprofundando e compondo melhor, né? E cada vez mais aí montando o nosso quebra-cabeça aqui com vocês para entendimento, né, dessas relações da genética com o desempenho esportivo. Não deixa de dar uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, que depois eu vou deixar ali a aplicação prática disso. Aqui a gente faz mais um detalhamento do estudo, do artigo, e lá eu falo, né, sobre esse mesmo artigo, vou falar ali sobre as aplicações práticas disso, que não tem aqui para nós nada a ver com olhar para o gene, os polimorfismos da oxidonitrosintase e encaminhar, então, o atleta, o adolescente, a criança, o indivíduo para a modalidade aeróbia ou anaeróbia. Não, se você tem esse polimorfismo, você vai para a prova curta. Se você tem esse, você vai para a prova longa. Não é nada disso a aplicação prática. Isso é o que esse artigo aqui estudou. A aplicação prática disso tem a ver com estratégias de treino para driblar, né, o menor potencial vasodilatador em outros e explorar o maior potencial vasodilatador para aqueles que tenham esse potencial. Então, não deixa de dar uma olhada lá depois no perfil do Instagram, que eu vou deixar ali, então, como nós utilizamos esse conhecimento para a aplicação prática dentro do processo de treino em função do polimorfismo que cada indivíduo apresente. Maravilha, muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem sempre atentos aqui ao nosso canal, lá, ao nosso perfil lá no Instagram e ao nosso canal aqui, porque lembra, toda semana nós temos aí novidades para avançar na nossa discussão da relação genética e desempenho físico esportivo. Obrigado, pessoal.